Esse é o contexto da sociedade hoje. O contexto ficou tão pobre, tão insignificante, que as pessoas não querem nem mais casar. Querem o quê? Ajuntar. Vamos ajuntar? Porque ficamos juntos. Ou na outra linguagem moderna do jovem, algum tempo atrás, vamos ficar juntos. E esse ficar juntos, se der certo, a gente continua. Se não der, cada um pega o seu rumo. Outros não querem mais casar, querem fazer um contrato. Vamos fazer um contrato de 5 anos. Depois de 5 anos, a gente olha um para a cara do outro e diz assim, vamos continuar? Vamos. Então vamos renovar. Se não, cada um pega a sua mala e vai embora. Esse é o contexto da sociedade. É o contexto cada vez mais fragilizando esta união tão importante que é a família, o lar. Por isso, irmãos, nessa noite nós precisamos pensar de que a Igreja de Cristo, ela tem que fazer diferença na sociedade que nós vivemos. Nossos jovens, nossos adultos, enfim, todos nós precisamos entender de que nós não estamos fazendo parte desse pacto, deste mundo que coloca o casamento numa fragilidade tão grande que acaba depois, sabe, virando o quê? Crise constante na família. Às vezes nós não preparamos, nós não orientamos, nós não damos as diretrizes como pai, como mãe aos nossos filhos, e quando nós percebemos, o casamento está sendo errado. E é um sofrimento para o jovem, é o sofrimento da moça, mas é o sofrimento dos pais também, porque não viveram e não buscaram a direção de Deus. O casamento, irmãos, ele também é monogâmico, ou seja, nunca você vai encontrar Deus aprovando de que o homem pode ter 3, 4 mulheres, mas as mulheres não podem ter mais de um homem. Você não encontra isso. Isso é pecado. Deus formou um homem e uma mulher para formar apenas a estrutura desta família. Esse é o princípio cristão. Deus colocou esse casal não só para atender às suas coisas naturais de relacionamento entre marido e mulher, mas ele estabeleceu 2 pontos importantes ainda no casamento. A procriação. Sede fecundos. Tenham filhos. Hoje as pessoas estão casando e já estão decretando também, não queremos ter filhos. Como que filho fosse um peso. E aí eu fico pensando na sua mãe, o seu pai, que teve você, que teve a mim. Eu fui um peso. Mas a minha mãe não pensou assim, nem a sua. Trouxe você com alegria, e você está hoje aqui, como jovem, como adolescente, e quem sabe, casados também com muita alegria. O casamento, ele traz esse benefício de você ter prazer, ter alegria, olhar para a estrutura do lar e ver não só o casal, mas ver os filhos ao redor da família fazendo parte dessa bênção, como Deus estabelece no seu Salmo 127. A herança do Senhor são os nossos filhos. Meus irmãos, quando os lares são bem afinados e que recebem e aplicam a palavra de Deus, nós vamos encontrar na estrutura da família, por exemplo, dignidade, pureza, trabalho, honra, respeito, fidelidade e vida espiritual. São características, são valores importantes, estão inseridos na estrutura de uma família. E como é bom quando você olha para dentro do seu lar, da estrutura da sua família, você vê o casal bem relacionado, no seu relacionamento, olha para dentro da estrutura, vê os seus filhos, daqui a pouco você vai ver filhos dos teus filhos, como diz o Salmo 128, veja os filhos dos teus filhos. Não é isso? Olha o coração de muitos avós aqui nessa noite, poder ver não só os seus filhos, mas seus netos, e alguns têm o privilégio de ver até bisneto. Por quê? Porque o lar foi estruturado dentro da responsabilidade da vida cristã. O lar cristão, ele é regado por 2 grandes valores também: privilégios e responsabilidade. Às vezes nós só queremos privilégio e não responsabilidade
no relacionamento conjugal. Nós queremos os privilégios que vêm para o marido ou os privilégios que vêm para a esposa, mas não queremos responsabilidade. A palavra de Deus estabelece os papéis muito bem definidos de cada um dentro da estrutura da família. E é importante que cada casal, usando e obedecendo os valores, os princípios estabelecidos na palavra de Deus, sem dúvida não deixará de ser uma bênção na obra do Senhor. Porque quem instituiu o casamento, o seu lar, a sua família, foi, sem dúvida, o Senhor. Que bom você poder entender isso nessa noite, de que você faz parte de um plano que Deus estabeleceu no Éden, mas que preparou para esses anos, para essa época na sua vida. Agora, é necessário que você veja outra coisa tão marcante, tão importante, que muitas vezes nós temos percebido isso, que está tão distante da família, e principalmente da família da fé. Raramente, claro que a gente vê ali e acolá algumas famílias praticando isso, e isso é muito bom. Por exemplo, tem casais que não têm prazer de estar em casa. Trabalham e quer ficar até mais fazendo hora extra para não chegar cedo em casa. Não quer mais o aconchego do lar, da família. Eu não quero chegar cedo em casa. Eu não quero ver aquela mulher risosa lá, falando direto no meu ouvido. Então eu vou dar a volta no quarteirão até chegar às 10, 11 horas da noite. Não há mais aquele prazer do aconchego, chegar em casa, a esposa ou o esposo, e poder junto conviver o ambiente da família. Há outros, por exemplo, que não sente mais segurança no seu lar. Não estou seguro com o meu casamento. Não estou seguro com o meu marido. Não estou seguro com o meu esposo. Eu acho que há alguma coisa errada com ele ou com ela. E essas coisas têm trazido inquietações, trazido tristezas dentro do relacionamento. Lares que, então, perderam o brilho da alegria dos filhos dentro de casa. Os filhos já não podem, muitas vezes, dizer alguma coisa ou outra porque a mãe está sobrecarregada, o pai está exaurido de tantas coisas e não quer ouvir barulho de filho de ninguém. E aí as coisas, então, vão ficando no anonimato. E o que nós temos visto hoje na sociedade? Às vezes você olha aí nos pequenos vídeos, né? Está a família toda reunida na sala, mas cada um com o seu celular e ali conversando no celular. Ô mãe, vai ter almoço? A mãe responde, daqui a pouco. Ô pai, o senhor vai deixar assistir o filme da tarde? Ou o senhor vai querer o futebol? Eu quero o futebol. Mas estão conversando ali, mas no celular. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que o mundo não pode colocar em nós, importar dentro de nós, aquilo que Deus deu tão saudável, que é a família. A família é um tesouro, é uma bênção. E você só vai perceber isso quando você perder alguém da sua família. Aí você vai sentir falta. Ah, se pudesse trazer de volta o meu marido. Ah, se pudesse trazer de volta a minha esposa, ia ser diferente. A estrutura do lar é importante, irmãos, compreender, porque foi Deus que instituiu para você, para cada um de nós, sermos felizes. Agora, é que Deus espera, então, na vida de um pai, na vida de uma mãe, na vida de uns filhos. O apóstolo Paulo, quando recebe o relatório de Epáfras sobre a igreja de Colossos, ele vai dar as instruções, vai orientar sobre as questões que estavam levando sobre ordenanças, sobre conceito judaico, festa, cerimônia. Paulo vai repreender essas coisas, vai instruir a igreja, mas depois que dá todas essas instruções, ele vai preparar o casamento, vai preparar para falar sobre o casamento, antes, porém, vai falar sobre as virtudes de um lar, ou a virtude que não deve ser
abandonadas, para serem cultivadas. E sendo cultivadas, então, nós vamos entender e compreender como é importante quando Deus deu a você o privilégio de construir o seu casamento, de ter a estrutura do seu lar, de ter no seu lar os seus filhos e uns ou outros filhos dos seus filhos, né? Surge aqui, então, alguns pontos importantes. O papel da esposa. Nós sabemos que esta palavra, que vem trazendo discussão, toda geração, e muito mais nos dias de hoje, quanto mais independente fica a mulher, quanto mais ela se prepara profissionalmente, ela chega ao ponto de que, eu estou no pé de igualdade com você, marido. Não vem dar ordem aqui, não vem dizer nada. Eu estou no mesmo grau de autoridade igual você. Deus não está dizendo que a mulher, a esposa, é escrava. Ele só está dizendo que nesta submissão que expressa a palavra, é que eu estou debaixo da mão poderosa do nosso Deus. E quando eu estou debaixo desta ação, da autoridade do meu esposo, eu estou compreendendo que assim é a noiva, assim é a igreja sobre a régide do Senhor Jesus. Deus colocou a noiva como exemplo da igreja do Senhor. Cristo é a autoridade e a noiva está nessa submissão às ordens do Senhor. E o Senhor chama essa noiva para andar de conformidade à sua palavra. Deus então mostra isso no relacionamento conjugal, quando o esposo é o líder, é o sacerdócio do lar, a responsabilidade de cuidar. Então, a submissão da esposa não é uma submissão de escravidão, mas ela está na submissão como convém ao Senhor. Então, ela vai compreender o seu papel, a responsabilidade de dirigir, de reconhecer que há uma soberania de Deus sobre todas as coisas. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve ao pastor Tito, ele vai dar algumas recomendações importantes. E ele vai dizer assim: Tito, quando você estiver pastoreando a igreja, eu quero que você dê algumas orientações, algumas irmãs mais preparadas, que viveram a vida conjugal, que ensine as recém-casadas. Tito, no capítulo 2, no verso 3 e 4, diz assim: quanto às mulheres idosas, mulheres já atestadas, que já passou por muita experiência na sua vida, e em especial na vida conjugal, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas sejam mestre do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos. Irmãos, este é o papel. Que bênção, irmãos, quando nós podemos olhar e ver casais na igreja, irmãs, jovens recém-casados, felizes no seu relacionamento e aprendendo daquelas irmãs mais experientes no relacionamento. E mostrando à querida irmã mais jovem, olha, cuidado no seu tratamento, do que você fala, né? Do que você diz a respeito do seu esposo. Ele é bênção na sua vida. Você precisa entender que Deus o constituiu como líder no lar. Não está dizendo que você não pode dar a sua opinião, não pode dizer isto ou aquilo, claro, mas respeita, ele é o líder, é o cabeça do lar. Não tem outra informação dada biblicamente a não ser essa. Fora disso é violar os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, o lar cristão, para que não haja crise e que não provoque futuramente um divórcio,
precisa entender os seus papéis. E a esposa precisa ser sábia nisso. Como diz Provérbios, no capítulo 14, a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola, ela destrói a família. Mas há um outro momento importante também para os maridos, como sacerdócio do lar. O texto diz que, no verso 19, que o marido tem duas implicações aqui, conforme o texto nos relata. Esses dois preceitos correlatos exigem do papel do marido. Se não amar devidamente a esposa, se não exercer devidamente a autoridade no lar, mas expressando as suas ações e as suas atitudes como um ditador, certamente o casamento também não vai para frente. Numa das revistas que sempre cito aqui, a revista O Lar Cristão, hoje não impresso, apenas no digital, ela apresenta, há alguns anos atrás, umas 2 décadas atrás, chegava próximo a 40% de lares cristãos indo ao divórcio no Brasil. É um índice extremamente elevadíssimo. Sabe por quê? Porque nós, homens, não queremos mais cuidar e exercer o seu trabalho, o seu papel no lar. E muitas vezes nós descarregamos e deixamos à mercê de todas as coisas e queremos que o casamento vá à ruína mesmo. Nós queremos o divórcio. Nós queremos a separação. Nós queremos a independência. Eu estou cansado de viver ao lado desta mulher. Então, o papel é fazer de tudo para que o divórcio aconteça. É por isso, irmãos, que nós temos hoje casais de jovens casando com fragilidade no seu casamento. E, de repente, eles estão arrumando a mala e indo para a casa do pai ou da mãe, porque não aguentam o marido. Porque nós não temos base, alicerce para a estrutura dos nossos filhos no casamento. Marido, pense nisso. Os conflitos geram outros conflitos. Ações agressivas, desprezíveis, tudo pode provocar dentro de um relacionamento conjugal. Por isso, quando numa briga que começa a haver, dentro de um contexto, uma rachadura, é bom parar e é bom acertar. Caso contrário, entra em estado pior. E é isso que hoje nós estamos vivendo. Triste de ver lares realmente perdendo os seus valores, não sendo mais um lar cristão. Paulo vai dizer à igreja de Colossos, olha da importância da esposa no lar, olha a importância do marido no lar, mas vai dizer também dos valores primordiais e importantes na vida dos filhos dentro do lar. Filhos, como diz o texto, obedecei os vossos pais. Fazê-lo é grato diante do Senhor. Há uma outra coisa que nós estamos vivendo isto. Disse pela manhã que alguns, na liderança, que alguns filhos, muitas vezes, não querem mais obedecer o pai. Criança com 7, 8 anos já manda no pai, já manda na mãe. E o pai e a mãe agora ficam sob a mercê daquela palavra, daquela criança que diz, é assim, e tem que ser assim. Não aceito, não. Vai ser do meu jeito. E a mãe, então, com aquele coração de mãe, que se quebranta, eu vou atender para não perder meu filho. Cada vez perdendo o filho. E a filha?
E quando olha para tentar corrigir, já é tarde. Só olhar nas mídias, irmãos. Quantos jovens que não têm princípio cristão, que não tiveram fundamentos, comete loucura, tira a vida de pai, de mãe. E às vezes, irmãos, na igreja, falta só isso. Ali acolá um filho, uma filha, que se rebela contra o pai e a mãe e dita as normas. E ponto, e pronto. E nós, então, ficamos com o lar desfacelado, porque não sabemos o que fazer com o lar. Porque nós perdemos a beira e perdemos toda a direção. É nessa hora, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos na educação dos nossos filhos. O melhor é obedecer aos pais, porque foi Deus que os colocou acima de vocês. O filho, a filha que aprende a fazer isso com carinho, de ouvir o conselho da mãe, ouvir o conselho do pai ou dos pais, só tem bênção para ganhar. E às vezes o pai, a mãe diz assim, aquele rapaz que está pensando em namorar, não vai dar certo não. Mas eu quero. Olha, minha filha, pensa direito. Daqui a pouco é o pai com o filho, pensa direito na garota. Esta garota, não acho que não vai dar certo para você. Mas vamos orar. Não, vai dar certo, vai ser do meu jeito, vai ter que ser assim. Nós temos filhos, damos alimento, vestuário, escola, damos tudo para os nossos filhos, para chegar na juventude e perdê-los. Porque nós não corrigimos à luz da Sagrada Escritura. O rei Salomão, quando ele escreve, em Provérbios capítulo 6, ele vai dizer algo muito interessante para os filhos. Diz o seguinte, Provérbios 6, verso 20 e 23, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai. O que é que teu pai está falando para você, filho, filha? Guarda esse mandamento, com certeza o pai, a mãe tem esse princípio de cuidar da sua vida, tanto pessoal como espiritual. Não deixes a instrução de tua mãe. É o pai falando dos princípios da palavra de Deus, é a mãe orientando, mas eu não quero o conselho do pai, eu não quero o conselho da mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quantos filhos gostariam de voltar atrás por ter feito uma decisão errada, mas não dá mais. Mas nós temos nossos filhos. Você tem os seus filhos que podem ainda corrigir à luz da Sagrada Escritura para ser bênção. Mas quero dizer a você, filho, e espero que você não esteja incluído no que eu vou ler agora, que você seja filhos obedientes, ouvindo a instrução dos pais, guardando a orientação da mãe também. Porque veja que diz o rei Salomão em Provérbios 20, verso 20. Diz o seguinte: a quem amaldiçoa ao seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Ou seja, não vai pensando que vai ficar tranquilo porque você zomba do teu pai, porque você brinca com a sua mãe, que você não acata a instrução da sua mãe nem do seu pai, e vai ficar tudo bem. Não vai ficar, não. O pai vai chorar, a mãe vai chorar, a família vai sofrer, mas Deus não deixará
de visitá-lo, porque não obedeceu, não acatou a instrução dos pais. É tão sério que o rei Salomão vai escrever em Provérbios 30, veja agora em Provérbios 30, no verso de número 17, diz as seguintes palavras. Olha as palavras do rei como palavra de Deus para nós. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. O que pode acontecer com aqueles que zombam do pai, daqueles que não respeita e não acata a obediência da mãe? Vai ficar tranquilo? Não vai. Não sei o que Deus vai fazer com você ou comigo, qualquer um de nós, que não obedecer pai e mãe. Paulo está dizendo, a igreja de Colossos, através de Epáfras, papel importante da vida da família. Serviremos ao Senhor, que isso possa, irmãos, acontecer. Que você cuide do seu casamento, cuide do seu lar. Eu estava olhando aqui no boletim, eu falei, quem é que vai nessa semana fazer aniversário de casamento? Só tem um casal, a Maybe e o Alexandre. Só o casal, nessa semana, completando aí 16 anos de vida conjugal. Eles querem 32. Mas quando eu tiver 32, eu já estou com Jesus. Mas é importante ter longevidade no relacionamento conjugal. Se você quer viver uma vida longa no seu casamento, olha o que diz a palavra de Deus. Para você, mulher, para você, pai, para você, filhos, e assim a igreja do Senhor será ricamente abençoada. Agora, a última palavra que quero deixar também aqui para os pais, né? Conforme o texto, verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Às vezes, os pais já não têm mais paciência, né? Nem o pai, nem a mãe, todos estão esgotados, e às vezes acontece do filho receber o presente, né? Da fúria, da ira do pai ou da mãe, por qualquer coisinha, leva uma surra, né? Lembro que na minha infância, né? Você quebrar um copo de vidro, você estava perdido. Apanhava por causa de um copo de vidro, né? Hoje, quebra a casa, mas ninguém não apanha, né? Nós precisamos, irmãos, saber corrigir, admoestar, conforme Efésios 6, 4. Nós temos que criar o nosso filho na disciplina da admoestação, mas sem provocar a ira ou a amargura. Nós temos filhos para que eles sejam bênção na nossa vida. Depois de casado, nos alegramos de saber que eles construíram os seus lares e alegra o nosso coração, como pai, como mãe,
não ver os nossos filhos casados tão somente, mas também ver os filhos dos seus filhos, como diz o texto, paz sobre Israel. Deus abençoe a nossa igreja. Nós temos vários casais com muita longevidade na vida conjugal, que o Senhor sustenta. O Senhor dê sabedoria ao esposo e esposa nessa trajetória. Hoje, eu estava lá no velório da nossa irmã Abigail, falecimento do seu pai. Mas antes disso, o presbítero da igreja que nos disse que esse casal, tanto ele como a esposa, eram os verdadeiros bandeirantes da fé. Ela tocava violão e ele acordeão. E saíam fazendo um trabalho missionário. E aí, agora a morte o alcançou, o seu pai. E o levou desde ontem para a eternidade. E ela disse, pastor, sabe quantos anos de casado o meu pai que a minha mãe teve até agora? Não, quanto? 65 anos de casado. 65 anos. Que alegria, irmãos. Agora, você mãe, você esposa, o marido não é crente, dobre o joelho, ore ao Senhor. Derrama na presença de Deus. Vamos interceder que Deus use você, use a igreja, a família da fé, para esse grande momento de quebrantamento e transformação. O esposo é crente, a esposa não é? Dê sabedoria também ao marido para levar a esposa a conhecer a Jesus, e ele será um líder espiritual, uma grande bênção no lar e na família. E os seus filhos? Onde eles estão? Não importa. Eles ficaram longe da casa do pai. O filho pródigo fez isso. Eu não quero saber. Eu vou viver a minha vida. E foi embora. Mas o que aconteceu? Ele voltou. Voltou arrependido, pediu perdão pelos seus pecados e foi recebido no lar, na família. E houve uma grande festa. Então, irmãos, que Deus traga os nossos filhos de volta à casa do Pai. Traga os filhos de volta aos nossos lares. E que nós sejamos ricamente abençoados. Que Deus, assim, nos abençoe no início deste mês do lar e da família, não só da família Monte Sião,